Olá pessoal, boa noite para todos vocês. Vamos completar mais umas 10 pessoas para a gente começar. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém me fala aí, pessoal, se está ouvindo, se está tudo certinho. Bom, pessoal, boa noite a todos vocês. Meu nome é Clóvis Tenório, eu sou tabelião de notas e protestos aqui no estado de Pernambuco e professor do curso Adverum para carreiras de cartório. Tá? Eu vou tratar com vocês nessa live, tá? Em média uns 40 minutos, 50 minutos no máximo, acerca da audiência de escolha, tá? Que, na minha opinião, é se não a fase mais difícil, é uma das fases mais difíceis de concurso de cartório, né? Porque é quando a gente efetivamente vai escolher aquela serventia que será a nossa serventia, se não para o resto da vida, mas por um longo período, né? Então, é uma fase de extrema relevância no nosso concurso. Pessoal, eu quero depois que vocês façam perguntas, tá? Interajam para que a gente possa sanar eventuais dúvidas que possam surgir acerca da audiência de escolha, tá? Então eu separei alguns pontos que são cruciais quando a gente fala em escolha de serventia extrajudicial, tá? O primeiro ponto são os parâmetros, tá? Os parâmetros, quais seriam os parâmetros? Qual serventia lhe interessa? Tá? Com base em que você vai fazer a sua escolha. No meu caso, eu fazia uma planilha no Excel em que eu colocava por ordem de faturamento, depois distância para a capital, distância para o aeroporto mais próximo e quantidade de funcionários. Um ponto importantíssimo, pessoal, quando você for escolher serventia extrajudicial, é com relação aos funcionários estatutários, tá? Por quê? Porque eles são funcionários do regime anterior, tá? Eles não são funcionários seletistas, que normalmente eles têm um salário mais alto, tá? O que onera bastante o custo fixo da serventia. E para que você possa dispensá-lo, você deve se valer de um procedimento administrativo disciplinar. Então, muito importante, ó, o Gustavo aí, Gustavo que é o causador dessa live. Então, muito importante verificar se a serventia que você vai escolher, ela tem funcionários estatutários, né? Porque isso onera sobremaneira o custo fixo da sua serventia, tá? Eu, por exemplo, no estado de São Paulo, quando chegou a minha vez, né, de escolher, eu fui oficial de registro civil das pessoas naturais e tabelião de notas no estado de São Paulo. E quando chegou a minha vez de escolher, eu tinha duas opções. Ou eu escolhia uma serventia um tanto quanto maior, entretanto que tinha 4 estatutários, ou eu escolhia uma serventia um pouco menor, mas que só tinha 3 funcionários regidos pelo sistema seletista, tá? Então eu não pestanejei e optei pela serventia menor, tendo em vista que eu não sabia a realidade desses funcionários estatutários que me aguardava, né? Eu não podia escolher uma serventia dessa sem me resguardar quanto a isso, né? Não podia escolher uma serventia já com faturamento comprometido, né? Tendo em vista que a folha de pagamento é um dos maiores custos, se não o maior custo das serventias extrajudiciais, né? Então, os parâmetros que eu traçava era isso: distância para a capital, distância para o aeroporto mais próximo, quantidade de habitantes, o faturamento, obviamente, tá? A quantidade de funcionários e se havia estatutário ou não na serventia de interesse, tá? Tem um site, pessoal, que eu consultei bastante e agora, para passar para vocês, eu não consegui encontrar. Que ele é um site ligado, acho que é o Portal da Transparência, em que você pode verificar
tá? O volume de ITBI, que é recolhido na comarca do seu interesse. O que é que significa isso? Quanto maior o volume de ITBI recolhido pela municipalidade, maior será o volume de serviço, pelo menos de transmissões imobiliárias da sua serventia, seja ela de registro de imóveis, seja ela um tabelionato de notas. Tá? Então é uma ótima dica consultar esses sites de transparência para ver a arrecadação municipal no que diz respeito aos impostos, né, de transmissão. Tá? Outro ponto importantíssimo é consultar o site do IBGE, tá? Para ver a quantidade de habitantes, as informações geográficas e estatísticas do município que você pretende assumir serventia. Tá? Por fim, no Google, eu buscava sempre o PIB per capita daquela cidade que me interessava. Por quê? Porque não adianta ser uma cidade de 80 mil habitantes, de 100 mil habitantes, com um PIB per capita de 5 mil reais. Tá? Às vezes é melhor uma cidade menor e que produza mais riqueza do que uma cidade maior que produza menos riqueza, né? No meu caso, por exemplo, eu era titular numa cidade de 15 mil habitantes em São Paulo, que ela produzia infinitamente mais riqueza que a minha cidade atual, que tem 40 mil habitantes aqui no estado de Pernambuco. Tá? Então é muito importante a gente perceber também essa questão do PIB per capita. É um indicador muito importante para a gente poder escolher a nossa serventia, tá? Notarial ou registral. Tá? Então, falei dos parâmetros, falei dos indicadores. Pessoal, uma coisa importante que a gente verifica em todos os editais de concurso de cartório é a questão das serventias sub judice, né? Alguns fogem, alguns topam a parada. O que eu teria a falar sobre serventia sub judice? Às vezes é um bom negócio. Por exemplo, se você já é funcionário público estável e estuda para cartório e presta concurso em todos os estados, e você chega na audiência de escolha e as suas opções são uma serventia média ou boa, sub judice, ou uma serventia menor que já esteja liberada, às vezes é melhor colocar na balança, tendo em vista os casos em que os candidatos já têm estabilidade, já têm um cargo público. Às vezes faz sentido colocar na balança para ver efetivamente se você pode esperar por aquela serventia que está sub judice, né? Às vezes é um bom negócio você pegar aquela serventia e esperar um pouco mais para assumir, entretanto pega uma serventia de maior qualidade, tá? Tanto quantitativa quanto qualitativa, né? Tendo em vista que nós nos esforçamos e merecemos e buscamos a melhor remuneração possível, né? Claro que há muito de satisfação pessoal no serviço notarial e de registro, entretanto nós buscamos também a nossa remuneração, né, condigna com a nossa atividade, né? Então, muito importante isso. Entretanto, você não vai escolher uma serventia sub judice no escuro, né, pessoal? Então, a quantidade de serventias sub judice que há nos editais não chega a 5, tá? No máximo 10 sub judice, tá? No concurso da Paraíba tem bastante sub judice, porque é um concurso bastante problemático, enfim, que se arrasta aí há 6 anos. Então tem muito subjúdice. Só que você não vai escolher subjúdice, você não vai escolher uma serventia subjúdice no escuro. É importante que você consulte o processo, né, pessoal? Os processos são públicos e mesmo os que não sejam digitais, você pode contratar um advogado correspondente que possa tirar cópia desse processo para você ver. E aí você vendo o processo que envolve aquela serventia, você pode tomar uma decisão mais embasada, né? Você pode avaliar se o direito daquele interino é bom ou se o direito dele é realmente precário e é uma questão de tempo, né? Ele ser retirado por força, né? De mandado judicial, de ordem judicial, enfim, daquela serventia que você almeja. Então é muito importante. Subjúdice a gente pode escolher,
tá? Se a gente quer esperar um pouco mais, a gente tem disponibilidade de esperar, a gente já tem uma certa estabilidade, vale muito a pena escolher subjúdice às vezes, entretanto não podemos escolher no escuro, né? Preciso saber qual questão jurídica que envolve aquela serventia, né? Por exemplo, tem uma serventia no concurso do Ceará, né, cuja escolha foi suspensa, né, hoje. Inclusive tem vários colegas que estão lá em Fortaleza, não conseguiram voltar ainda e foram lá e foram no tribunal, enfim. Foi um dia bem tumultuado hoje para quem passou no concurso do Ceará. Mas aí, por exemplo, tem uma serventia muito importante no edital do concurso do Ceará, desse concurso último, que ela está sub júdice desde o meu concurso do Ceará. Né? Eu fui oficial de registro civil das pessoas naturais no estado do Ceará. E desde então, essa serventia de uma cidade chamada Caucaia, que é do lado da capital, é uma serventia rentável para os padrões cearenses. Desde o meu concurso em 2011, essa serventia está sub júdice. Então imagina se alguém que escolheu no meu concurso estivesse esperando até hoje, né? Por isso que é muito importante a gente verificar qual é o questionamento jurídico que envolve a serventia de interesse, né? Com relação às serventias não instaladas, o que é que a gente pode falar sobre isso? Uma serventia não instalada, seja ela de registro, seja ela notarial, é uma serventia que você deve escolher com muito cuidado, tá? Tem que ver exatamente quais são os indicadores daquele município, tá? Por quê? Porque é uma serventia que você vai abrir, por exemplo, num registro de imóveis, você vai abrir a matrícula 001, né? E se a sua cidade escolhida não for lá muito grande, não for rica, não produzir riqueza, sabe-se lá quando você vai abrir essa matrícula 001, né? Com relação à serventia notarial, mesma coisa, né? E com um agravante sério. A serventia notarial, quando ela é instalada, eu falo isso porque eu instalei uma serventia notarial aqui no estado de Pernambuco. As pessoas elas faziam escrituras e procurações em algum lugar, né? Então, esse lugar às vezes é o cartório da cidade vizinha, às vezes é o outro cartório da mesma cidade. Entretanto, algum lugar já conquistou aquela clientela. Então, você vai, numa serventia notarial a ser instalada, você vai, além de começar do zero do ponto de vista do acervo, né, você não vai ter acervo para dar certidão, você vai ter que começar do zero do ponto de vista de fazer clientela, né, de formar sua clientela. Então, é muito importante vocês avaliarem especialmente essas questões das serventias não instaladas, tá? É uma questão bem importante. Pessoal, com relação à audiência de escolha, né? Como é que ela se dá? Existe a convocação, né? A gente está aí com Ceará, Paraíba vai ter oral, espero que tenha escolha no começo do próximo ano. Ceará, São Paulo, Amazonas, salvo engano, se tiver mais algum, vocês me lembrem aí, que vão ter audiências de escolha em breve, né? Então, como é que se dá essa audiência? Essa audiência ela é regida pelo anexo da Resolução 81 do CNJ, Resolução 80, perdão, do CNJ, que traz a minuta dos editais de concursos públicos para cartório, tá? E aí ela traz que primeiro escolhem todos os aprovados no critério de provimento, tá? Em ordem de classificação, e em seguida são escolhidos as serventias por aqueles candidatos aprovados pelo critério de remoção, tá? O que é que acontece se alguém que escolheu no critério de ingresso, mas também foi aprovado no critério de remoção, quiser trocar, né? Ao final de todas as escolhas da remoção, serão ofertadas aquelas serventias que são remanescentes da remoção ao critério de ingresso. E aí os candidatos aprovados pelo critério de ingresso podem escolher aquelas serventias que, digamos, sobraram, né? Elas foram escolhidas, entretanto elas foram trocadas
quando se deu o chamado, né, na mesma sessão para a escolha para remoção. Então, na audiência você pode escolher uma serventia, e depois escolher outra, tá? E depois escolher outra. Por quê? Porque o que acontece? Né? A serventia pode ser escolhida no critério de ingresso, depois aquele candidato estava aprovado também na remoção e ele passa a escolher, tá, pelo critério de remoção. Então, aquela serventia escolhida originariamente vai ser ofertada novamente, tá, na mesma sessão de audiência. Isso é o que diz a minuta do que consta no edital 80, tá, do CNJ. Então é isso, é uma verdadeira dança das cadeiras, né? A serventia ela pode ser ofertada mais de uma vez na mesma audiência, tá? E às vezes é uma ótima oportunidade, tá? A audiência de escolha é uma caixinha de surpresas. Por exemplo, a minha escolha no estado de São Paulo, eu estava em 45º lugar, tá? Num grupo 3, um grupo bom de cartórios avitários que eram de serventias de registro civil das pessoas naturais puros ou registro civil das pessoas naturais mais tabelionato de notas. Então, o que foi que aconteceu? Como São Paulo é dividido em grupos, né? No meu concurso foram 9, no nono concurso foram 6 grupos. O que aconteceu? Foram sendo chamados os grupos e alguns candidatos, por exemplo, do grupo 1, eles escolheram e em seguida foram chamados no grupo 2 e escolheram no grupo 2 abrindo mão do grupo 1, tá? Então, o que aconteceu? De 45º lugar, eu acho que eu escolhi em 18º, 19º, tá? Então, veja só, né? Que pulo, né? Que caixinha de surpresa que a gente tem na audiência de escolha, né? Por isso que eu falo que é a fase mais difícil do concurso, né? Então, pessoal, outra dica que eu dou é o seguinte: não deixa de pesquisar aquela serventia que você acha que não vai chegar em você, porque ela pode chegar em você e você não vai ter informações suficientes para saber qual serventia melhor para você, tá? Então, até a sua colocação, vê tudo, tá bom? Tira uns dias aí, leva tempo até levantar as informações de tudo, leva um certo tempo, mas enfim, é muito importante a gente ter todas as informações, tá? A informação é uma arma e na audiência de escolha principalmente, tá? Então, falei um pouquinho sobre como ocorre a escolha, né? Primeiro ingresso, depois remoção, depois os remanescentes vão para ingresso e depois a remoção escolhe também. E agora vamos tratar de uma coisa que é essencial, que, na minha opinião, que é a reescolha, né, pessoal? O que aconteceu? O CNJ entendeu que lá no concurso, nos idos do concurso do Maranhão, salvo engano, foi o primeiro a ter reescolha, que o critério de seleção de notários e registradores era ineficiente. Por quê? O que acontecia? Muita gente escolhia, ia lá na serventia, não gostava ou não ficava satisfeito, ou era inviável para aquele determinado candidato, e a pessoa simplesmente abandonava a serventia, perpetuando a interinidade daquela serventia, né? Então, o CNJ foi provocado lá no concurso do Maranhão e foi deferida a primeira audiência de reescolha, tá? Uma decisão histórica aí que proporciona que aquele concurso ele seja de fato aproveitado, né? Que ele seja de fato aproveitado, né? Até porque a gente sabe que é um custo altíssimo para o Estado um concurso dessa magnitude. Então não é de bom grado que o concurso ele não atinja a sua finalidade, que é prover serventia, né, pessoal? O concurso tem finalidade de prover serventia, de acabar com a interinidade. Então a reescolha surgiu lá no concurso do Maranhão. Em seguida,
né? Rio Grande do Norte já trouxe expressamente previsão no edital de reescolha. Lá já teve uma reescolha, tá? Eu fui aprovado lá, escolhi na primeira audiência, depois não escolhi na segunda. Então, Rio Grande do Norte teve, Pernambuco eu escolhi numa reescolha, Rio Grande do Sul teve a primeira escolha, vai ter a segunda. Eu também estava na primeira escolha de lá, mas acabei não escolhendo, preferi ficar em São Paulo. E o que acontece é o seguinte: não deixem de ir na audiência de escolha porque a sua colocação está ruim, tá? Não deixe de ir na audiência de escolha, não desiste, tá, do teu concurso. Por quê? Porque a audiência de escolha, na maioria das convocações, é pré-requisito para que você possa participar da audiência de reescolha, tá? E às vezes na audiência de reescolha surge uma serventia que você pode ter interesse, tá bom? Então não vamos desistir do nosso sonho deixando de comparecer à audiência de escolha, tá? Por pior colocado que você esteja, tá? Enfim, pessoal, eu tratei aqui dos parâmetros que eu utilizei, tá? Os critérios objetivos para a escolha de serventia, tá? Números, basicamente números, faturamento e tal. Os indicadores que eu utilizava com relação às serventias subjúdice, tá? São uma ótima oportunidade para quem pode esperar um pouco. Serventia não instalada deve ser analisada com bastante parcimônia. As reescolhas, andou muito bem o CNJ ao regulamentar, os tribunais de justiça abraçaram, tá? Trouxe efetividade aos concursos de serventias notariais e de registro. E, enfim, a sistemática, eu abordei também aqui a sistemática da escolha, tá? Com relação às informações, tá? Normalmente a gente se baseia, num primeiro momento, nas informações de faturamento do CNJ, tá? Dentre todas, eu acho a menos confiável, tá? Porque a gente não sabe como o interino ele prestou aquelas informações. Se ele prestou com ou sem despesas, se ele prestou somando com os repasses ao Estado, a gente não sabe como aquela informação chegou ali. Então, é importante que a gente se baseie no que diz respeito a números de faturamento de serventia nas informações prestadas pelos tribunais, tá? Normalmente os tribunais, como eles têm o controle arrecadatório, né, das verbas que vão para o Estado, então eles têm as informações do faturamento efetivamente da serventia. Então é muito fácil. Você pega o faturamento e vê a quantidade de funcionários e dá para ter uma média, né, ali tirando o imposto de renda, 27,5%, tá? Dá para ter uma média do que fica de líquido aí né, para o titular. No estado de São Paulo, eles têm uma sistemática muito boa. Quem está aprovado lá em São Paulo vai ver. Eles mandam de todas as serventias uma pasta, né, uma pasta digital, obviamente, com tudo. Tem livro caixa da serventia, tem recolhimento de FGTS, tem comprovante de pagamento de salário, tem certidão negativa do INSS, tem recolhimento do imposto de renda do interino, tem tudo. Eles dão um dossiê completo para que você consiga analisar com o máximo de precisão a serventia que você pretende assumir. Tá? Então o estado de São Paulo, né, como ele é pioneiro em concurso de cartório, então ele sempre está um passo à frente, né? Então vocês vão ver isso. Nos demais estados, como a gente não tem esse nível de organização, né, a nível de tribunal e corregedoria, então a gente tem que se basear no que os tribunais nos dão de informações acerca dos recolhimentos, tá? E aí a gente pode fazer uma estimativa. Pessoal, com relação aos registros civis de pessoas naturais, às vezes, pessoal, como os registros civis das pessoas naturais, eles vivem de atos gratuitos, né? Especialmente os nascimentos e os óbitos,
esses atos eles são pagos não pelo usuário, mas eles são pagos pelos fundos, né? Pelo fundo de gratuidade, pelo FERC, enfim, a sigla que for no estado de seu interesse, né? E nem sempre esses pagamentos recebidos pelos fundos eles são relatados ao tribunal, nem sempre. No estado de Pernambuco, por exemplo, salvo engano, não constava dos relatórios do TJPE as informações acerca dos atos gratuitos. Então muita gente deixou de escolher cartórios de RCPN muito bons, porque só tinham por base aqueles rendimentos que constavam lá nas informações do TJ, né? Rendimentos de certidão, rendimentos de atos de balcão, tá? Nos casos de registros civis distritais, né? Rendimentos de balcão. Então é muito importante também, no que diz respeito às serventias de registro civil das pessoas naturais, verificar essa questão dos atos gratuitos, né? Como está sendo feito esse repasse. Outra coisa importantíssima, a gente verificar quanto é a complementação de renda mínima para quem vai pegar registro civil das pessoas naturais. Tá? Se for no estado de São Paulo, ótimo, são 13 salários mínimos, né? Você está muito bem, né? No estado do Rio Grande do Sul, salvo engano, são uns R$7.000, uma coisa assim. Então tem estados que têm uma suplementação de renda bastante razoável. Entretanto, né, estado do Ceará, temos que ver como é que está essa questão aí, né? Porque um estado mais pobre, então a complementação de renda ela é mais baixa também. Mas vale a pena vocês verem, no que diz respeito às serventias de RCPN, a suplementação e como são pagos os atos gratuitos. Tá? Isso é muito importante. Além de ver o recolhimento que é feito ao tribunal, né? No caso do estado do Ceará, que era para ter tido escolha hoje, né? Os rendimentos feitos ao Fermoju, né? Eu ainda lembro que existia o Fermoju. Com relação a São Paulo, que vai ter escolha também em breve, eles dão esse dossiê completo. Com relação ao estado do Amazonas, eu não sei como é que é, porque eu nunca fiz concurso lá, mas aí o tribunal com certeza vai dar as informações para vocês e vocês vão atrás também dessas informações complementares que eu estou falando, tá? Daniel Albérico, né? É aluno nosso do Oral do Paraná. Saberia informar com a complementação de renda do Paraná? Não sei, especificamente não sei, eu posso te responder depois no privado, me pergunta no WhatsApp que eu vejo essa questão e te passo o valor exato, tá? Mas é um indicador importante, tá, Daniel? Não deixa de ver, não. Com certeza você vai ser aprovado e, né, tem que se cercar de todas as informações. Pessoal, mais perguntas? Só Daniel vai perguntar. Perguntem sobre o Ceará que está aí, perguntem sobre São Paulo, perguntem sobre Amazonas. Amazonas, um estado muito grande, tá? Que tem comarcas que são distantes a mais de 12 horas de barco, então você tem que analisar tudo isso, tá? Eu tenho uma colega que assumiu uma serventia no Pará, que fica a 6 horas de lancha de Belém, né? É uma serventia rentável e tal, se não me engano, notas com protesto. Entretanto, é super distante, né? A economia é baseada no agronegócio, né? Especialmente na agricultura, mas na agricultura em larga escala, né? Mas, entretanto, um pouco isolada, né? Então, a gente tem que ver também essas questões, né? Especialmente no estado do Amazonas, dentre os que estão perto de serem convocados às escolhas, né? Pessoal, mais perguntas? Perguntas? Ninguém? Gustavo tá aí? Alguém mais? Gostaria de perguntas, pessoal. Ninguém tem dúvida não acerca da audiência de escolha? Vou baixar aqui de novo. Tá com marca vinculada no TJCE. Pindoretama, mais ou menos, você fala?
Pindoretama, uma boa comarca, tá? É uma cidade bem pequena, entretanto é vizinha do Eusébio, tá? É em cima de Fortaleza, então tem potencial. É uma questão de trabalhar o cartório lá, que é de notas e registros, né? Outra comarca vinculada, muito boa no Ceará, eu acho que Fortim, mas eu não lembro se está lá o notas e registros de Fortim nesse concurso, acho que não está não. Outra comarca bastante boa lá no Ceará é a comarca de Tabuleiro do Norte, tá? Já salvo engano, perto de Mossoró, ou no caminho de Mossoró, mas é uma comarca que está em franca expansão, né? De modo geral, o mercado está bem frio, né, no que diz respeito ao mercado imobiliário, mas essas cidades são bem prósperas porque são próximas de grandes centros, né? Mas comarca vinculada vale a pena sim, vale a pena, tá? Você tem que analisar a comarca especificamente, tá? Pega esses dados que eu falei aqui, esses indicadores, e ver como é que está a situação da sua comarca, né? Ver como é que está o recolhimento de ITBI, enfim. Bom, são 2 indicadores que devem constar em colunas diferentes da sua planilha, tá? Por quê? Às vezes a população, eu falei no começo da live, às vezes a população da cidade é grande, entretanto o PIB per capita é pequeno, né? É o que eu falei no meu caso específico, tá? Eu estava numa cidade de 15 mil habitantes no estado de São Paulo, com um PIB per capita altíssimo, tá? Uma cidade que produzia bastante riqueza, e agora eu estou numa cidade de 40 mil habitantes no estado de Pernambuco, que tem um PIB que é metade do que eu tinha lá em São Paulo, tá? Então eu acho que é um indicador. O número de população, sim, é um indicador. Entretanto, é importante a gente ver o aspecto econômico mais do que o aspecto de quantidade de habitantes, tá bom? Ver a região, se é uma região próspera, se é uma região mais pobre, isso é muito importante, tá? Então, eu acho que deve privilegiar os indicadores econômicos da comarca mais do que a população em si, tá? Nem sempre a quantidade de habitantes é um indicador confiável, tá? Para a escolha de serventia. Alguém tem mais perguntas? Alguém mais? Professor, haverá curso para a segunda fase de Minas? Eu creio que sim. Você tem que se informar com a Adverum, tá? Mas com certeza sim, acho que sim, né? Eu acho que eu não vou estar no curso, mas eu tenho quase certeza que o Adverum vai lançar sim. Os funcionários estatutários, somos obrigados a continuar com eles? Os salários não podemos renegociar, não? Pessoal, depende do estado, né? A gente tem que ver o que é que diz a lei, né? Daquele estatutário, né? Tem alguns, e tem que ver também o problema maior do estatutário não é nem o salário, né? É com relação ao que ele tem que continuar recolhendo a previdência dele, né? Então, às vezes é muito alto o montante do recolhimento dele, então a gente não pode renegociar o salário, senão ele vai receber só para pagar, por exemplo, no estado de São Paulo, o IPESP, tá? Então, é importante a gente ver. Essa questão do estatutário é muito delicada e ela muda de estado para estado, tá? É muito peculiar. Então, eu sou da opinião de que fuja de estatutário, a não ser que seja uma serventia com 30 funcionários e que tenha 2 estatutários, né? Que aí você consegue tranquilamente reverter. Eu tenho um amigo que ele é oficial de registro de imóveis lá no estado de São Paulo. E ele pegou uma serventia numa cidade de 80 mil habitantes. Um registro de imóveis desse no estado de São Paulo é coisa para você ganhar 100 mil, 120 mil por mês. Só que ele chegou lá e tinham 4 estatutários. Como é que era o esquema de trabalho dos estatutários? Eles dividiam o lucro da serventia entre eles 4. Né? E recolhiam os encargos sociais sobre
esses recebimentos, né, que oscilavam mensalmente. Então, qual foi a estratégia engenhosa desse meu amigo? Tá, isso faz tempo que ele assumiu, acho que no 6º ou 7º concurso. Ele começou a investir na serventia. Então, o que acontecia? O lucro líquido da serventia diminuiu sobremaneira, de forma que deixou de ser interessante para esses estatutários continuarem trabalhando na serventia, né? Por exemplo, ele digitalizou, acho que ele tem 80 mil matrículas, mais ou menos. Ele digitalizou todo o acervo, ele climatizou, reformou as instalações. Então, aquela renda, ele passou a comprometer aquela renda, né? Óbvio, ele também não teve benefício da renda do cartório por um tempo, entretanto, ele acabou por se livrar de uma forma engenhosa, acabou por se livrar daqueles estatutários, né, que estavam lá. É bastante delicada essa questão. Tem que ver realmente como é que está a regulamentação do Estado de seu interesse. Tá? Os funcionários... Tá? Mas eventualmente pode renegociar sim, tá? Tem que ver o regramento deles e tal, mas você pode. Agora, resta saber se eles vão abrir mão de determinadas regalias, né? O problema do estatutário é que o regime anterior trazia regalias que o regime seletista não traz. Então é muito difícil negociar com esse pessoal, né? Porque eles na maioria das vezes, eles não querem abrir mão, né, dos benefícios que eles têm, né? E aí jogam contra o titular, é bem problemática a relação. Sou novo aqui e gostaria de saber previsão de próximos concursos de cartório. Bom, não sei. Nos estados do Nordeste, eu creio que vai demorar, né? Porque não tem muita tradição de concurso. Eu acho que na Bahia vai ser o próximo. Tá? Com relação a São Paulo, tem a cada 2 anos, Minas tem todo ano. Tá? Então é isso. Conexão tá ruim, não sei se já foi falado sobre os convênios. Quais os mais comuns, como podemos saber quais os convênios com os cartórios existentes nos estados. Bom, Gustavo está perguntando essa questão dos convênios por causa do estado do Ceará. Tá? No estado do Ceará, pelo menos até 2015, quando eu era titular, eles tinham um convênio com o Detran, em que era feita uma remuneração ao titular por informação de transação de veículo, tá? Então, o tabelião de notas ou o registrador civil das pessoas naturais com atribuição notarial, ele recebia um percentual por informação, e o RTD ele recebia um percentual ainda maior porque ele registrava a transação, tá? Essa informação era feita toda digital. Como é que você pode ver esses convênios? Eu creio que você possa acessar no site do próprio Detran. Tá? Tem um site que é DUT Eletrônico, tá? Que é do estado do Ceará. Eu creio que ainda seja esse o endereço, tá? DUT Eletrônico. E lá você vai ter todas as informações. Tá? Gustavo, depois me lembra que eu posso perguntar a um colega lá do Ceará como é que está essa situação dos convênios, se ainda está viável, como é que está isso aí. Tá? O que só acha das serventias subjúdice? Serventia subjúdice eu acabei de falar. Aliás, falei no começo da live. Serventia subjúdice é uma boa para, por exemplo, quem já tem uma certa estabilidade, um cargo público ou mesmo outra serventia, né? E aí escolhe uma e pode esperar, às vezes vale a pena. É uma serventia subjúdice, mas ela é uma serventia extremamente rentável, uma serventia média ou grande. Então, se você já tem uma estabilidade, você pode escolher uma serventia subjúdice e ficar aguardando, né? Se você pode esperar por uma coisa melhor, eu acho que às vezes vale mais a pena do que ser imediatista e escolher qualquer coisa, né? Entretanto, como eu falei no começo da live, é importante que você escolha, se você quer escolher uma serventia subjúdice, você não vai escolher no escuro, né? É importante que você veja qual a questão jurídica que envolve aquela serventia, né? No que diz respeito a serventia subjúdice, você pode ver o processo digital, ou você pode, eventualmente, nos processos físicos, contratar um advogado correspondente. É baratinho a diligência para você analisar, né? Se aquela
se aquela questão jurídica é viável ou inviável para você, né? Se o direito do interino é bom ou ruim, né? Para você poder avaliar e escolher com o máximo de precisão, né? Às vezes o subjúdice é um bom negócio, mas às vezes não, né? Às vezes o direito do interino é bom, né? Não, serventia subjúdice não inviabiliza a reescolha, não. Tá? A serventia subjúdice ela vai ser disponibilizada na reescolha, tá? Se ela não tiver sido escolhida. Se ela tiver sido escolhida, ela não vai ser disponibilizada na reescolha, porque ela já vai estar escolhida, o candidato vai estar aguardando o desenrolar da questão, né? Da ação envolvendo aquela serventia. 26 serventias estão subjúdice no Paraná. Então, creio que ótimas serventias, né? O concurso do Paraná acho que foi o melhor desse ano, em relação à qualidade de serventias. Então, vale a pena, pessoal. Vocês que estão aprovados no Paraná, né? Aí esperando a prova oral, tem muito tempo até a prova oral. Dá para vocês fazerem um mutirão e ver como é que está a situação jurídica dessas serventias subjúdice, né? Porque vale muito a pena a gente ter essas informações, né? Às vezes a gente pode pegar uma ótima serventia numa oportunidade dessa, né? Então vamos se informar, ver. Na maioria das vezes o direito do interino é ruim, né? Então, mas a gente tem que ver o que de fato está acontecendo com aquela serventia para não escolher no escuro, né? Se a questão se resolver em favor do interino na serventia subjúdice, perca o direito de reescolha? Não, porque você vai ter participado da primeira audiência de escolha, tá? Então você vai reescolher, tá? Você vai poder escolher na audiência de reescolha, sim, tá? Se a questão se resolve antes da reescolha. Bom, se a questão se resolve antes da reescolha, o candidato tem 30 dias, de acordo com o provimento, com a resolução 80 do CNJ, o candidato tem 30 dias para receber a outorga e mais 30 para entrar em exercício, né? Então, resolvido é trabalhar, é tomar conta do cartório. Aí o que acontece? Você entra em exercício e tem a convocação da reescolha. Aí você vai para a reescolha e na reescolha, se você optar por outra serventia, aquela serventia que você escolheu originariamente, ela vai ser ofertada a outra pessoa, tá? Na audiência de reescolha, na própria audiência de reescolha, tá? Então a reescolha foi um elemento chave para dar efetividade aos concursos de cartório, né? Que na verdade acabavam praticamente frustrados em sua maioria, né? Especialmente nos estados mais pobres, né? Por nada. Tá? Então é isso, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, fale agora, o Carlos para sempre, para a gente poder finalizar a nossa live. Alguém mais? Alguém mais? Ninguém? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos vocês, tá? Me coloco à disposição de todo mundo para tirar dúvidas sobre a audiência de escolha, sobre a audiência de reescolha, sobre serventia subjúdice, sobre parâmetros, tá? Muito importante dominar os parâmetros, né? Econômicos, tamanho de serventia, estatutário, tá? Isso é muito importante. Faz uma planilha no Excel com várias colunas. Começa classificando as informações e aí você cria uma ordem de classificação das serventias de interesse, tá? Então, muito obrigado, bons estudos para vocês, uma ótima noite e até a próxima. Valeu, pessoal, obrigado.